A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, aqui Delay 360 passando, trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal. Família, estamos aqui no nosso estúdio de gravação, mais uma vez para transmitir a palavra de Deus ao seu coração. Está comigo mais uma vez assentado aqui na mesa, nosso irmão e pastor Wesley. Pastor Wesley, fica à vontade, dá um brado aí para a galera. Quero comentar a todos que estão assistindo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus. Que a paz de Deus venha entrar na sua vida, no seu lar, que através dessa palavra você possa ser renovado, né? Você que necessita de uma cura, que você possa ser curado, transformado através do poder da palavra que vai ser ministrada hoje. Glória a Deus, maravilha, pastor Wesley. Pastor Wesley, estamos aí numa plataforma gigante, que é a plataforma do YouTube, a qual tem alcançado muitas vidas e muitas almas aqui no canal. Muitas pessoas têm sido alcançadas pelo poder da palavra, a qual a plataforma tem nos proporcionado essa oportunidade. E mais uma vez a gente está aqui, você que está chegando agora, né? Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo, tá bom? Deixa o seu like aí que fortalece demais o canal. E mais uma vez, você que está chegando agora, você tem a liberdade de pesquisar o nosso canal, de buscar ali as primeiras cartas a qual nós pregamos aqui no estúdio de gravação, né? Pregamos a igreja de Éfeso, pregamos a igreja de Esmirna, pregamos a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, e hoje vamos falar justamente de uma carta a qual muitas pessoas, não só as pessoas que nos acompanham aqui na plataforma, mas eu também, né, nós que já vem aí, né, transmitindo a palavra de Deus, eu estava ansioso para chegar nessa carta que é a igreja de Filadélfia. É maravilhoso, pastor Wesley, É maravilhoso, pastor Wesley. Pessoal de dúvida, eu vou falar assim, não existe uma melhor do que a outra, mas essa carta aqui é maravilhosa. É maravilhosa, como diz aí, de tirar o chapéu, né? Essa de tirar o chapéu. Merece o seu like, hein? Essa daí merece o like, compartilhamento aí. Glória a Deus. Porque Deus tem uma palavra para a tua vida. Jesus tem uma palavra para você, tá bom? Jesus não bate ninguém, Jesus não humilha ninguém. Jesus ele veio para salvar e libertar, trazer vida para nós. E é justamente isso que Jesus ele tem para fazer na tua vida hoje. Então peça a sua atenção, né? Peça a sua atenção aqui, que Deus ele tem uma palavra para a tua vida. Eu quero estar fazendo menção aqui da palavra de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, do versículo de número 7 ao versículo de número 13. Eu gostaria, pastor Wesley, de fazer menção, né, de todos esses versículos, porque é uma palavra muito bonita, né, uma palavra bela, é uma palavra de consolo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de vitória, né, uma palavra exclusiva. Ela fica promessa. Uma promessa, é uma palavra exclusiva para nós que estamos aqui na presença de Deus, lutando para servir Ele, né, de cabeça erguida. Então eu quero que vocês nos acompanhem, peça a sua atenção, vem comigo em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao versículo de número 13. A palavra do Senhor nos diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo poucas forças, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo, como guardaste a palavra da minha paciência. Também eu guardarei
da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e também do meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glórias a Deus, aleluia. Eu já estou sentindo a presença aqui, pastor. Não precisava nem pregar, só do fato de descrever ela já é uma linda pregação. Meu Deus do céu, aleluia. Fica ligado, viu, igreja? Hoje tem coisa tremenda por aí. Tem coisa tremenda por aí. Deus, Ele não faz nada pela metade. Se Deus tiver que te exaltar, Deus te exalta. Se Deus tiver que te abater, Deus abate. Se Deus tiver que te levantar, Deus levanta. Aleluia. Se Deus tiver que fazer você descer, se humilhar no pó, aleluia. Meu Deus. Oh, glória, para você entender que Ele está no controle, aleluia, oh, glória, que Ele está na posição de Senhor e nós de servos, Ele faz, Ele tem o controle de tudo, pastor Wesley. O que você tem a dizer aí pro glória a Deus. Aleluia, oh, glória a Deus, eu já estou sentindo a presença aqui, a presença dele já chegou aqui. Aleluia, Deus. Meus irmãos, a igreja de Filadélfia, né, que ficava ali situado na Ásia Menor, situado na fronteira da Mísia e da Lídia, né? E como diz a Bíblia, como nós lemos, nenhuma falta é encontrada nessa igreja. É interessante que na igreja de Éfeso, na igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, essas igrejas sempre têm a instrução, uma exortação, uma crítica à igreja do que algo que elas estão fazendo, e também há uma promessa sobre a vida da igreja, todas essas. Isso é verdade, pastor. Agora, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia são as únicas igrejas das 7 cartas que não há nenhuma falta, que não há nenhuma crítica acima da igreja, e sim apenas uma orientação e uma promessa sobre a vida da igreja. Glória a Deus. E por outro lado, a igreja de Laodiceia é a única que não é elogiada, só criticada, só apontada, não existe nenhum elogio, e sim uma grande exortação da parte do Senhor Jesus para a igreja. Glória a Deus. E aqui a gente vê já, pastor Vanderlei, no versículo 7, ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Agora abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 22, para que você possa entender este versículo. Abra aí na sua casa, Isaías capítulo 22, versículo 22. Olha o que diz: e porei a chave da casa de Davi sobre o meu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como um prego em um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa do seu pai. E dele penderá toda a glória da casa de seu pai, os renovos, os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas. Aqui, pastor Vanderlei, está se referindo, está falando para Sebiná, que era um mordomo naquela época. E começa a falar sobre a chave de Davi. O que isso tem a ver em Apocalipse, pastor Vanderlei? Em Apocalipse, quando fala da chave de Davi, está se referindo que Deus ele está no controle de todas as coisas. O domínio maior está sobre as suas mãos. Porque ele sim tem o poder de fechar e de abrir a porta. E quando ele fecha, ninguém pode abrir. E quando ele abre, ninguém pode fechar.
Isso é tão real, pastor Vanderlei, que eu me lembro da passagem de Atos capítulo 12, quando ali começa uma grande perseguição contra os que pregavam o Evangelho, inclusive Pedro. Ali já é mortos alguns através do Evangelho, por pregar o Evangelho. E Pedro é lançado na prisão por pregar o Evangelho. E ali Herodes queria acabar com todos. E Pedro estava na prisão, e a Bíblia diz que ele estava sendo guardado na prisão. Nada de ruim poderia acontecer com ele, porque ele estava sendo guardado por Deus. E a Bíblia diz, pastor Vanderlei, que de repente a igreja estava em contínua oração por ele a Deus. E naquele mover de oração que a igreja estava sobre a vida de Pedro, porque a igreja, os líderes necessitam de oração. Você tem que orar pelo seu pastor. Você tem que orar pelo seu líder. Porque o fardo não é fácil não, o fardo é pesado. Então ore pelo seu pastor, ore pelo seu líder. E aqui estamos orando. Um detalhe aí, pastor Wesley. O senhor falou uma coisa aí que o Espírito Santo de Deus interpretou a palavra na hora. Aleluia. O pastor falou que o fardo do pastor é pesado. É pesado. Mas a Bíblia diz, João ele diz para nós, vinde a mim todos que estão cansados. Né? Jesus diz para nós, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Né? Tomai sobre vós o meu jugo, né? Que é suave, e o meu fardo que é leve. E aprendam de mim, que sou humilde e manso de coração, e assim encontrareis descanso para vossas almas. Um detalhe que me chamou a atenção é quando o pastor falou que o fardo de um pastor é muito pesado. Por causa das pessoas. O líder, é isso, você interpretou, você matou a charada. O fardo de Cristo, o que Cristo dá para nós, é leve. É leve. O jugo dele é suave, mas o jugo de outras pessoas, de pessoas que não são da Trindade, que não são santas, porque nós, pastor Wesley, estamos buscando a santidade, mas não estamos perfeitos, certo? Não estamos perfeitos. Então, com Deus, o homem de Deus, ele vai. O fardo é leve, certo? Mas quando o homem coloca sobre o líder, sobre o homem de Deus, um fardo para ele carregar, aí ele... Você está entendendo? E sabe qual é o maior problema, pastor Vanderlei? Hoje, líderes e pastores têm que carregar bebês na fé. É isso que faz o pastor ficar sobrecarregado. O que está acontecendo hoje em dia? Muitos pastores entrando em depressão, líderes entrando em depressão, saindo do ministério. Você pode fazer pesquisa aí depois na internet, o tanto de pessoas que abandonam o pastorado, que abandonam a liderança por causa desses tipos de problema. Não é porque é falta de Deus, não. O fardo é tão grande e o apoio é pequeno. A pessoa se sente sozinha e é só Cristo para ajudar. Então, aí o pastor hoje tem que carregar a igreja toda. Imagina o peso da igreja toda. A Bíblia fala que cada um tem uma função. Agora imagina se o pastor tivesse todas as funções ao mesmo tempo. Você entende? Agora você imagina Pedro na prisão. Meu Deus. Lá fora tinha um povo que tirou o fardo sobre ele. Meu Deus, certo? Cada um tomou o seu próprio fardo e foi para a oração. Espera aí. Ele está lá porque ele acredita no Evangelho. Eita. Pedro está lá porque ele não negou a fé. Eles não ficaram assim reunidos, falando assim, não vamos orar por ele não, porque agora já é a morte de Pedro, não vai ter mais como, não, mas foi para a oração. Acreditou, a oração. Certo? Acreditou, não, vamos orar por esse homem, porque até aqui ele nos ajudou. Isso é reconhecimento, certo? A unção que eu quero é aquela que eu respeito, certo? Aquela que você está entendendo? Que eu almejo. Não, Deus usa o pastor Wesley, é homem de Deus, então eu vou respeitar a unção que está sobre ele, certo? E quando ele precisar, ele vai repartir esse fardo que ele tem comigo, porque eu quero, e eu vou ajudar. Isso que aconteceu com Pedro. Quando o povo percebeu que Pedro já estava para, quase morrer, assim. Quase morrendo, já estava com o pé dentro da cova, falou, não, ainda não é o fim não. Parece que o Espírito Santo de Deus desceu ali,
falou com os crentes, falou, não, vai para oração, velho. Vai para oração, Oh, porque a última palavra, glória. quem vai dar para Pedro é Meu eu. Deus. Só que a igreja precisa movimentar. Aleluia. Isso aqui, aleluia, é fé, isso aqui é Pentecoste. É forte. Glória a Ei, pastor Jesus. Vanderlei, sabe o que é interessante? A igreja não ficou criticando Pedro, não. A igreja foi para oração. Sabe o que acontece? Sabe por que Pedro não morreu? Porque tinha uma promessa sobre a vida do apóstolo Pedro. Em João capítulo 21, não vou ler para não tomar muito tempo, toma muito tempo. Depois aí na sua casa você abre. João capítulo 21, se não me engano é a partir do versículo 10 a seguir. Que vai nos dizer que Pedro e Jesus estavam caminhando mais à frente e João estava mais atrás. Aí Pedro conversando com Jesus, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, você vai morrer velho. Aí ele fica cabucando com a cabeça falando, mas e João, aquele que é mais íntimo, o que vai acontecer com ele? Aí Jesus fala, ó Pedro, se eu quero que ele fica até quando eu venho, aí isso já não interessa a você. Foi isso mesmo. Era Jesus falando para Pedro, Pedro, eu já tenho a promessa sobre a sua vida, você vai morrer velho. E aqui não chegou a hora de Pedro, por quê? Porque em cima da cabeça de Pedro havia uma promessa. Havia uma promessa. Deixa eu te dizer uma coisa, você tem a promessa de Deus. Você tem a promessa de Deus. Pode te tacarem na prisão, pode te levar ao lugar que for. Se você tem promessa, você não morre. Enquanto que a promessa seja cumprida sobre a sua vida. Se você ficar na posição, glória. E quando ele menos imaginar, não, estou sozinho, Meu Deus. que é um exército pelo lado de fora, orando pela tua vida, glória. orando pela tua alma, pelo teu Aleluia. ministério, viu? Essa é a promessa que Deus tem para Filadélfia. Meu Só quem é Filadélfia vai recebendo em nome de Aleluia. Jesus Cristo. Deus tem uma promessa sobre a tua vida, viu? Vale a pena essa perseguição que você está levando aí, que você está sofrendo aí, ó. Vai valer a pena, aleluia, essa luta que você está passando. Porque quando você achar que está tudo perdido, Deus manda eu te dizer, pelo lado de fora existe um exército numeroso que foi levantado pela profecia de Ezequiel e hoje está profetizando em prol da tua alma e o teu ministério. E Deus manda eu te dizer assim, homem de Deus, ainda não é o fim. Meu Deus do céu. Quem dá a última palavra é Deus. Deus. E continuando na linha de raciocínio, está maravilhoso isso. Aleluia, Jesus. A gente só está no começo, viu? Então, 40 minutos? Não vai 40 minutos. Eu acho que esse aqui vai 1h30. Vai dar umas 2 horas de pregação aqui hoje. Vai estar no primeiro versículo ainda. Eu estou sentindo a presença de Deus. É forte demais. Eu estou Jesus tentando amado. conseguir. E Pedro, então, estava sendo guardado na prisão. Ali nada aconteceu com ele. Agora eu vou entrar num assunto sobre a porta, que a gente estava falando. Aquele que abre a porta, ninguém fecha, fecha, ninguém abre. Aquele que tem a chave de Davi, que é quem? Jesus Cristo. Então, olha lá. A Bíblia vai dizer que, de repente, um anjo entra na prisão para buscar Pedro. E Pedro, assim, ele fica tão assim, voado que ele acha que é um sonho, não acha que é algo real. Porque a bênção de Deus vai ser tão grande na sua vida que nem mesmo você vai acreditar, mas é a bênção grande que Deus tem preparado para a sua vida. Recebe, viu, Aleluia. Recebe, viu, Baroa? Não, se eu fosse você, eu ficar de boca fechada, não. Vai dando glória aí do outro lado, ali, ó. Deixa Deus te envolver nesse manto aqui, lá pra Candalavacai. Ô, pastor Wesley, eu recebo essa glória aí, ó. Meu Deus, é forte. Eu recebo essa Eu sinto presença. a presença de Deus aqui. Então, ele fica tão emocionado que ele acha que não é verdade aquilo. E Pedro, ele é levado pelo anjo até aquela porta, a primeira porta, era uma porta enorme daquela prisão. E a Bíblia diz que Pedro não precisou nem chegar perto da porta e abrir com a maçaneta. O que aconteceu? A porta se abriu sozinha. Glória. Sozinha. Eita, Ei, glória. deixa eu te dizer uma coisa. Quando é de Deus, você não precisa nem forçar a porta se abre sozinha. Você não precisa nem mexer na maçaneta, a porta já está aberta para você passar. Porque quando é de Deus, é Deus mesmo quem abre a porta para você passar. Ô glória! E aí se cumpre, pastor Vanderlei, aquilo que foi escrito pela igreja de Filadélfia. Aquele que tem poder para abrir porta e ninguém fechar, e fechar e ninguém abrir.
ali Jesus abriu aquela porta e ninguém pôde fechar, até Pedro passar pela porta. Glória, aleluia. Então Jesus é aquele que tem o poder, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Isso é forte, irmão. É forte. Isso é forte. É forte. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É muito profundo. Não, falando a palavra, você lembra de várias É passagens. profundo demais. Muitas coisas. Muralha de Jericó. Meu Deus. Não, o homem pode tentar fechar. Se Deus quiser abrir, Deus abre. Se não tiver porta, Deus derruba a parede. Meu Deus. Aleluia! Deus despedaça ferrolho. Oh, Deus abre porta de bronze, pastor Wesley. Eita, glória a Deus. Você vai adorar a Deus. Aleluia. Abre a boca e adora a Deus. Seja cheio do Espírito Santo aí onde você está assistindo esse vídeo. E continuando, Aleluia. pastor Wanderlei. Tem coisa boa aí. Tem coisa boa, pastor Wesley. Continuando. Versículo 8 aqui, ó. É versículo 8. Lê aí, pastor Wanderlei. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. Aí, ó. Ninguém a pode fechar. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra. E não negaste o meu nome. Olha só. Meu Deus do céu. Tinha uma porta aberta para a igreja de Filadélfia. Deus já tinha uma porta aberta e preparada para a igreja de Filadélfia. Deus sabia o que aquela igreja passou, enfrentou, e que mesmo assim não negou a fé, não abandonou os costumes, a doutrina da igreja, da Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai nos dizer, pastor Wanderlei, logo após que Jesus foi recebido aos céus, que os apóstolos continuavam nas suas doutrinas, permaneciam na doutrina que foi ensinado. E assim a Bíblia diz que quando eles continuavam nessa doutrina, nessa comunhão com os irmãos, com a igreja e com a doutrina, a Bíblia diz que a igreja ia crescendo. Então Jesus ele faz isso para a igreja crescer, porque a igreja é dele. É dele. Por isso que ele abriu a porta para Filadélfia. Por quê? Porque a igreja tinha que crescer. Porque quando alguém está na obediência da presença do Senhor, o Senhor ele abre caminho, o Senhor ele abre porta, o Senhor ele realiza milagre, o Senhor ele faz coisas tremendas. E detalhe, pastor Wesley, a igreja de Filadélfia, aquele povo daquela cidade, aquela cidade não era diferente nem um pouco das demais cidades que estavam em volta, e não era. As igrejas que estavam em volta de Filadélfia. Filadélfia ela passou a mesma coisa que as outras passaram. Imagina a idolatria que tinha, né? Tinha idolatria, tinha culto a entidades, a deuses, né, pagão. A religiosidade predominava em Filadélfia. Era uma cidade de grande mesmo comércio, né? Como as outras cidades também, a qual nós citamos aqui, certo? E era uma cidade que as portas eram abertas, né, para todo tipo de pessoas. Só que detalhe, em meio a essa tanta dificuldade, pastor Wesley, que a igreja de Filadélfia, por isso que a Bíblia diz aqui que mesmo com pouca força, que é onde nós lemos, mesmo com pouquinha força, eles guardaram a sua fé. Por que eles guardaram a fé em Cristo? Porque a palavra de Deus ainda ardia no coração deles. As primeiras obras ainda eram praticadas por cada crente, por cada cristão. A Bíblia diz que a igreja de Filadélfia não era uma igreja grande em número, eram poucas pessoas. Poucas pessoas, mas poucas pessoas que fizeram a diferença. É forte. Fizeram a diferença. Sabe o que eu acho tremendo, pastor Wanderlei? É o que você disse, versículo 8. Tendo pouca força. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se não me engano, acho que o pastor Wanderlei vai saber melhor falar. Se não me engano, é em Jeremias que vai nos dizer: maldito o homem que confia no homem e faz da força o seu braço. É Jeremias, né? Jeremias. E faz da força do seu braço. Aqui tem dois sentidos, pastor Wanderlei. Tanto do homem confiar em homens apenas e esquecer de confiar em Deus, e também existe a própria confiança em si mesmo, esquecendo de Deus. Verdade. Aquele homem que confia em suas próprias forças e acha que consegue por si próprio.
que bate no peito e fala: eu posso, eu faço, eu consigo, eu sou capaz, eu tenho sabedoria para isso, eu tenho sabedoria para aquilo, eu fui chamado para isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, bate no peito e fala que pode. Aí Jesus fala: maldito o homem que confia no homem e faz da força do seu braço, mas bendito seja aquele que coloca a confiança no Senhor, porque ele será um bem-aventurado. Aquele que confia no Senhor. Por quê? Porque ele não está confiando em seus próprios benefícios, nas suas próprias forças, no seu dinheiro, no seu bolso, na sua conta bancária, naquilo que ele tem, naquilo que ele pode. Não, ele está confiando no dono do ouro, da prata, ele está confiando no dono da vida, ele está confiando naquele que tem poder para realizar milagre. E que por mais que eu seja fraco, pastor Vanderlei, Deus, ele me fortalece e me ajuda na caminhada. O apóstolo Paulo, ele se sentiu fraco, pastor Vanderlei, e Deus falou para ele: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por quê? Porque quando você está fraco, é aí que você está forte. Por quê? Porque o meu poder se está se aperfeiçoando na sua vida. E quando você está fraco, quando você se sente fraco, você está forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoará na sua fraqueza. Você pode dizer: eu sou falho demais, eu tenho um erro demais, eu pequei demais. E Jesus está dizendo: a minha graça te basta, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Recebe em nome de Jesus. Oh, glória. Pastor Wesley, ser fraco não é o problema. É tremendo. Fraqueza não é o problema. Pastor, eu errei. Pastor, estou fraco. Isso não é o problema. A igreja de Filadélfia estava passando essa mesma crise. A igreja estava sufocada por causa da idolatria, por causa da cidade circunvizinha, por causa dos seus irmãos em Cristo. A igreja de Filadélfia olhava os seus irmãos se decaindo e não se conformava com a situação. A igreja de Filadélfia, mesmo com pouca força, não negou a fé. Ela pegava pela fé a palavra do Senhor e pregava a palavra de Deus. Se você for no estudo da Bíblia Sagrada, pastor Wesley, você vai ver que a entrada, aleluia, de Filadélfia, havia duas estradas. Uma para o Oriente e o outro para o Ocidente. Glória a Deus. A história vai dizer que o povo que entrava e saía de dentro de Filadélfia era um povo numeroso. Era um povo que entrava para fazer comércio, era um povo que entrava para adorar deuses pagãos, era um povo que entrava, aleluia, para propagar a sua própria crença, a sua própria fé dentro daquela cidade de Filadélfia. E a história vai dizer, aleluia, que Filadélfia, os crentes de Filadélfia, eles achavam a oportunidade de pregar a palavra do Senhor bem na entrada da cidade. Quem entrava pelo Ocidente, dava a palavra. Quem entrava pelo lado do Oriente, dava a palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. Essa igreja não ficava não. O povo olhava e dizia: mas quem é aquele povozinho que está sentado ali no pé do caminho? Logo levantava uma criança com um panfleto na mão dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama. Alguém desavisado que passou pela terra, aleluia, de Éfeso, olhava e dizia assim: olha, mas a igreja aqui de Filadélfia está diferente da Éfeso. Aquele povo lá está frio. Outro olhava e dizia: olha que obra grande de Deus aqui nessa cidade. Porque guardou a palavra. Aqui tem crente que guarda a palavra. Aqui tem crente que guarda a palavra. Aqui tem palavra. O salmista Davi disse: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti, oh glória. O salmista dizia que a palavra é o refúgio,
A palavra é o que traz consolo, a palavra é que nos orienta, a palavra é uma bússola, porque a palavra te levanta, a palavra te consola, a palavra te confronta, a palavra te edifica, a palavra te transforma, a palavra te renova, a palavra ela é mais atual. A palavra é mais atual do que as notícias de hoje. A palavra ela é super, aleluia, atual. Você já imaginou que maravilha, pastor Wesley? Aí vem andando, ó, mas quem vem lá, tá vindo alguém lá de Pérgamo, dá uma palavra, alguém olha e diz na casa, ei, eu estou vendo de Pérgamo, e lá não vi ninguém pregar como esse jovem aqui, e dentro da cidade de Pérgamo eu não vi ninguém pregar como essa mulher aqui. Tem igreja na cidade de Filadélfia, dentro da cidade de Filadélfia tem crente. Pastor Wesley, você entende agora por que Deus colocou uma porta aberta para a igreja de fé? Você entende como Deus não abriria uma porta para uma igreja como essa? Oh, aleluia! Você imaginar, pastor Andrei, a igreja de Éfeso chegando lá na igreja de Filadélfia dizendo: eu não sei o que está acontecendo, que a igreja está crescendo. Lá a gente tem tudo, mas a gente não cresce. Mas aqui o povo não tem quase nada e está crescendo. Aí vem a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo que acreditava na doutrina de Balaão. Eu não sei o que está acontecendo. Lá a gente prega outra coisa. Lá a gente também é bem rico, mas não sei o que está acontecendo aqui. Aqui é bem simples a palavra só fala de Jesus. Eu não sei o que está acontecendo. Aí vem a igreja de Tiatira, o povo de Tiatira chega lá e fala: eu não sei o que está acontecendo, lá tudo eu posso fazer, mas aqui estão me proibindo de fazer. Aqui ninguém me tolera, não. Aqui ninguém passa a mão na minha cabeça, não. Aqui tem confronto. Aleluia. Igreja de Filadélfia tem confronto. Pecado não fica. Pecado não fica. Igreja de Filadélfia tem confronto. Cadê a igreja de Filadélfia? Tem confronto. Balaão tem que cair por terra. Jezabel tem que cair por terra. Doutrinas de Balaão tem que cair por terra. Não vai prevalecer. Meu Deus do céu. Não vai. A gente só está no começo, pastor. Só no começo. Meu Deus do céu. Pastor Wesley, olha o fogo. As pessoas muitas vezes não entendem. A igreja de Filadélfia não é uma igreja que se apostatou da fé. Não. Como Deus não daria uma igreja que passou o que as outras estavam passando. Ela estava passando, mas tudo aquilo, aquele cenário para ela não era o motivo dela ter a mesma atitude que as demais tiveram. Meu Deus. Ou seja, pastor Wesley, na minha igreja, vamos dizer assim, uma ilustração aqui para todo mundo entender. Na minha igreja, poxa cara, tem um obreiro lá, um evangelista, o cabra traiu a mulher, adulterou, tá com outra, largou a primeira e tá pregando no altar. Pastor Wesley, eu vou sair da igreja, não vou ficar, não vou mesmo. Peraí, como assim? Tu não é profeta, meu? Tu não está num lugar que existe idolatria, festa pagã? Tu não está num lugar, aleluia, onde tem jogo e trigo? Por que tu vai sair se tu pode ser a diferença? Se tu pode ser profeta na tua cidade? Fala para mim, prova para mim aonde a igreja de Filadélfia teve que imitar a cidade de Filadélfia para permanecer na cidade. Não foi a cidade, aleluia, que mudou Filadélfia, foi a Filadélfia, a igreja que mudou a cidade. Eita Deus. Sabe o que me chamou a atenção, pastor André, que você disse sobre as outras igrejas? As outras igrejas passaram por tudo isso e não permaneceu. E a igreja de Filadélfia permaneceu. E qual é o segredo para ter a porta aberta? Perseverar. Perseverar. O que a palavra de Deus nos diz? Aquele que perseverar
até o fim será salvo. Será salvo. Será salvo. Aquele que perseverar. E a igreja perseverou. Não olhou para esses obstáculos, mas perseverou na palavra, guardou a palavra, continuou servindo a Deus, as primeiras obras, o primeiro amor, e não desistiu disso. Por isso que a porta estava aberta para a igreja de Filadélfia. Aleluia, glória a Deus. E olha o que diz no versículo 9, pastor Mandelei. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Aqui, pastor Mandelei, está se referindo aos judeus, ou seja, os crentes, que em vez de servir a Deus, estavam servindo a Satanás. Mas, no outro ponto de vista também, são aqueles também perseguidores da doutrina. E que Jesus estava dizendo, olha, aqueles que estão fazendo isso, fica tranquilo, que eles virão, vai se prostrar aos seus pés, ou seja, a igreja, a verdadeira doutrina, irão se prostrar, irão reconhecer e adorar. Por quê? Porque eles vão saber que eu amo esta igreja. Ou seja, a perseguição teria um fim, mas as outras igrejas não perseverou. E essa igreja perseverou e Jesus disse, olha, fica tranquilo, que eles vão vir, vão se prostrar, vão reconhecer que eu sou um Deus fiel, como diz aí no texto, eu sou um Deus fiel e verdadeiro nessa igreja. E a porta que eu abro, ninguém fecha. Ninguém. Então a perseguição não para a igreja. A perseguição não pode te parar. Eu lembro da passagem, pastor Mandelei, da Ana, que orava incansavelmente por um filho. Era zombada, era criticada pela Penina. Penina falava, você não tem filho, eu tenho. Aí, ó, começou a fazer piada, começou a rir de Ana, porque Ana não podia ter filhos. E Ana fica triste, angustiada, amargurada, perseguida por Penina por não ter um filho. O que a Bíblia nos diz? Ela foi para onde? Para o templo. As pessoas hoje é perseguido, vai em todos os lugares, menos para o templo. É verdade. Esquece do templo. Hoje estão pregando por aí, pastor Mandelei, que não precisa mais cultuar, não precisa ir mais na igreja. Você pode cultuar na sua casa, você pode assistir a live na sua casa, assistir na sua casa, cultuar na sua casa. Você não precisa ir na igreja. E a Bíblia nos diz, Salmo 133, quão bom e suave ar, o que os irmãos vivam em união. Como é que vai viver união sendo que não tem comunhão com a igreja? Em Hebreus vai nos dizer, não deixe o costume como alguns já deixaram, do que? De congregar, mas antes, vamos congregar, para quê? Para que vocês possam exortar uns aos outros, para que um de vocês venham se ajudar. Aleluia. Então, eles foram para o templo. Então, a Ana foi para o templo. Quando ela foi para o templo, a Bíblia diz que ela começou a orar e fazer um voto. Olha, se o Senhor me der um filho, eu não vou ficar me mostrando. Não quero ficar me mostrando, só para falar que eu tenho um filho, não. Se o Senhor me der um filho, eu vou te entregar a ti, porque eu creio que o Senhor é um Deus de milagre. Aleluia. Então ela creu e recebeu. A igreja de Filadélfia, ela não pregava por pregar, ela pregava e confiava na palavra. Porque a Bíblia nos diz que Jesus é um fiel advogado da igreja. Oh, glória. Então por isso que ela estava tranquila e continuava perseverante na doutrina, porque ela sabia que Jesus iria entrar com providência, porque ela era fiel. A Bíblia nos diz, pastor Mandelei, que nós, por mais que nós sejamos infiéis a Deus, Ele continua e permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. É verdade. Então Deus é fiel. Ele não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica. O altar não deve nada para ninguém. Não fica. Não. Eu lembro de uma mensagem que você pregou um dia de Eclesiastes, falando do pão. Lembra? Deus não fica devendo nada para ninguém. Não. Deus não deve. Então, essa igreja continuou perseverante. O que eu quero te dizer por isso é, diante de tudo que nós estamos vivendo hoje em dia, aleluia, o segredo é perseverar, crer na palavra, crer que Jesus é fiel, porque Ele guarda aqueles que nele confiam. Jesus guarda, pastor Ele. É maravilhoso. Ele guarda. Aleluia. Olha o versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência. Eu vou ler só até aqui para depois a gente continuar.
A palavra aqui, guardar, pastor Wanderlei, a palavra não é apenas esconder a palavra em si próprio, como o salmista Davi diz, mas a palavra guardar aqui significa viver. Guardar, viver e praticar a palavra. Então, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei, ao versículo. Eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, aqueles que guardam, Aleluia. aqueles que vivem, aqueles que praticam a palavra, eles serão guardados. E aqui o texto, pastor Wanderlei, versículo 10, muitos acreditam, e eu também acredito nisso, que está se referindo já à grande tribulação da igreja. Por quê? A palavra tentação está se referindo a uma tribulação. Sim. E na Bíblia King James, não sei qual que é a sua tradução, na Bíblia King James atualizada, vai nos dizer que, em vez de ter a palavra tentação, está escrito tribulação, se referindo à tribulação. Então, aqui faz todo sentido a dizer sobre o arrebatamento. Ah, irmão, mas não tem nada a ver com o arrebatamento. Olha o versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então, se está se referindo à grande tribulação e também está se referindo ao arrebatamento da igreja. Aleluia. Então, aqueles que guardam a palavra, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, Deus guardará. Agora eu quero que você entenda o que é o arrebatamento. Abra sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aqui assim é na hora, né, pastor? Oh, glória. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Olha o que diz. Capítulo 4, versículo 16. 4:16. Abra a sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia. Antes de entrar nesse tema, eu quero deixar bem claro, né? Às vezes você pode ter outro ponto de vista, isso não tem problema. O importante é que a Bíblia seja pregada, né, pastor Wanderlei? É verdade. Aqui o pastor Wanderlei está representando a Igreja de Deus de Israel, né? E eu estou representando a Assembleia de Deus de Ribeirão Preto. Aqui a gente traz a palavra de Deus. A gente não prega religião. Aqui a gente representa, é claro, o nosso ministério. Mas aqui a gente tem liberdade para falar da palavra de Deus. E é isso aí, pastor Wesley. Eu estava vendo um vídeo esses dias, pastor Wanderlei, eu achei muito interessante, do Joe Wesley e também do Gregory, eu esqueci o nome dele, Gregory não sei o nome dele mais ou menos assim, Gregory. Que eles tinham um ponto de vista diferente acerca da Bíblia. Um acreditava no arminianismo e o outro acreditava na eleição de Deus, né? Arminianismo e também na eleição de Deus. Ou seja, uns acreditavam que o povo de Deus é escolhido, né? E que não tem escapatória, foi escolhido por Deus. E o outro ponto de vista é que a pessoa deve se arrepender e ela tem uma chance de perder a salvação. Os dois tinham um ponto de vista diferente, Joe Wesley e esse Gregory. Mas nem por isso eles deixavam de ter amizade, né, pastor Wanderlei? O John Wesley pregou no funeral de Gregory. Então os dois tinham uma boa comunicação. Então tem muita gente que hoje briga por qualquer coisa. Não perde tempo com isso não. Isso é forte, hein, pastor Wesley? Isso é forte, hein? Eu esqueci o outro nome lá, mas o irmão me perdoa, não sou teólogo não, viu? Eu sou simples, viu? Irmão, você está falando é borracha. Me perdoe, viu, irmão? Não, mas Jesus. Às vezes você pode saber mais do que eu.
o senhor falou algo aí importante, né? Hoje um pisa no outro por saber mais, ter mais conhecimento. E a verdade é que a fé é uma coisa só, não é verdade? Isso. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito vem através do quê? Da fé, certo? Da fé. E o conhecimento, a letra, ela não vale de nada se não ser praticada. Você está entendendo? E edificada a si mesmo. Se você tem conhecimento demais, entende demais e não pratica, não vale de nada. Eu sempre falo, eu não sou nada contra para quem estuda teologia, porque eu mesmo já estudei um pouco, mas o problema é, pastor Adelei, você deixar se levar por ela. Eu gosto da teologia rasa, não gosto da teologia profunda, porque muita gente entra no profundo e se perde por causa da teologia. Agora a teologia rasa, você tem um conhecimento básico da Bíblia, você saber interpretar a Bíblia, é o mais importante. Você que prega, você que ensina a igreja, é essencial isso. É o mais importante. Mas não se amostrar, falar que é melhor do que os outros. Não, isso a Bíblia é totalmente contra, né? Totalmente contra. Então, aqui sobre o arrebatamento. A palavra arrebatamento, meus irmãos, significa tirar algo repentinamente de algum lugar e colocar em outro lugar. Ou seja, pastor Adelei, tirar algo bem rápido e colocar em outro lugar. Será o arrebatamento da igreja. Jesus virá buscar a sua igreja para levar para os céus de glória. Esse é o arrebatamento. E muitos não crê mais nessa palavra, mas é algo que realmente vai acontecer. Você querendo ou não, vai acontecer. Sabe o que eu fico meditando? Muita gente vai rir, mas eu fico meditando. Naquele grande dia do arrebatamento, as pessoas, naquela noite, eu imagino o Bonner dando boa noite e falando da notícia, falando assim, olha, eu vi que nos quatro cantos do planeta sumiu pessoas, não sei o que aconteceu. E alguns vão se levantar, pastor Vanderlei vai dizer, eu sei o que aconteceu. Foi ET. Os ETs vieram e abduziram essas pessoas. Vão dizer isso. Os OVNIs, aconteceu isso e sumiu essas pessoas. E outras pessoas vão falar, não foi isso que aconteceu, eu sei o que aconteceu. O que aconteceu? A tecnologia está tão avançada, a inteligência artificial está tão em nosso meio, tão envolvida, que houve uma catástrofe e todo mundo sumiu. Mas eu tenho certeza que naquele grande dia, alguém vai se levantar e vai dizer, não foi ET, não foi catástrofe nenhuma, eu sei o que aconteceu aqui. Foi o arrebatamento da igreja. Jesus cumpriu com a sua promessa. Ele veio buscar o seu povo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aqui, pastor Vanderlei, eu quero deixar uma meditação para os irmãos. 1 Tessalonicenses também, capítulo 5. Para a gente entender melhor como será a vinda do Senhor. E logo já estaremos voltando na passagem. Capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que nos diz... Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais do que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Vou ler só até aqui. Aqui o apóstolo Paulo está se referindo à volta de Jesus como um ladrão. Em Apocalipse a gente também meditou em uma igreja, pastor Adelei, se não me engano foi Sardes, que a Bíblia nos diz, Jesus falando que se a igreja não se arrependesse, ele iria voltar como um ladrão à noite. Sim. Em 2 Pedro também vai nos dizer sobre a volta de Jesus, e Pedro também fala que a volta de Jesus seria comparado como um ladrão. E por que faz essa comparação como um ladrão, pastor Adelei? O ladrão, antes dele invadir uma casa, o que ele faz? Ele estuda a casa, ele vê muito tempo a casa, ele vê um momento que o dono não está na casa para entrar de surpresa e pegar aquilo que ele quer. O ladrão, às vezes ele observa ali dias, meses, até anos, vendo, só analisando a rotina da pessoa, como que ela anda, para ver o momento certo de entrar e pegar de surpresa. Então, eles estão se referindo à volta de Jesus como um ladrão à noite. Por quê? Porque Jesus está de olho na igreja, está observando a igreja, está observando o que nós estamos fazendo. E naquele grande dia,
irá pegar muitos de surpresa, pastor Vanderlei. Muitos irão ficar surpresos naquele dia. Em Mateus capítulo 25, prometo agora parar com a leitura. Mateus capítulo 25, rapidamente. Oh, glória, palavra boa, pastor Wesley. Está acompanhando aí, família? Vai curtindo, vai comentando aí. Vai recebendo a palavra aí, ó, porque Jesus tem uma palavra forte aqui agora, viu? Tá bom? Mateus capítulo 25, olha o que diz. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que vendem e comprai-vos para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e os que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Aqui, pastor Vanderlei, Jesus faz a sua comparação, essa parábola da sua volta sobre as 10 virgens, que haviam 5 loucas e 5 prudentes. As 5 loucas adormeceram e não tinham azeite muito consigo, mas as prudentes já tinham azeite consigo e elas estavam alerta ao encontro do noivo, porque sabia que o noivo poderia aparecer a qualquer momento. E acontece que Jesus, o noivo no caso, aparece. Então as loucas que estavam faltando o seu azeite, chega até as prudentes e pede o azeite. E as prudentes falam, olha, a gente não tem para dar a vocês, porque se a gente der a vocês, vai faltar a nós também. Então vai e compra-os a quem vende. E elas foram, e quando elas foram, o noivo voltou e as prudentes entraram para as bodas. O que eu aprendo com isso, pastor Vanderlei? Que o fato de você esperar a volta do noivo, o fato de você saber que Jesus vai buscar a igreja, o fato de você saber que o noivo fez uma promessa sobre a igreja, que ele virá buscar a igreja, não significa que você vai subir com o noivo. Deus. O fato de você ser crente há muitos anos, ser crente há 20, há 30 anos, tem cargo, é famoso, tem status, tem seguidores, tem tudo. O fato de você ser isso, ser aquilo, não significa que você vai subir junto com o noivo. A Bíblia fala que só vai subir com o noivo quem está com a lamparina acesa e com azeite na vasilha. Aleluia. Porque se não tiver o azeite, não sobe. Não. E o azeite se conquista no joelho. O azeite se conquista buscando a Deus. O azeite se conquista indo na casa do Senhor. Tem pessoas que vão ficar para trás, pastor Vanderlei, não porque às vezes até pecaram feio, não. Às vezes porque estão mortos, adormecendo espiritualmente, e o azeite já se apagou. A chama que era lá de 30 anos atrás se apagou. E agora está apagada, está apagando. Aí o noivo vem e as pessoas ficam. Aí fica, nossa, mas como que eu fiquei? Por quê? Porque faltou azeite. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Não vai faltar azeite sobre a sua cabeça. Não vai faltar azeite sobre a sua casa. Não vai faltar azeite sobre a sua vida. O azeite simboliza a presença de Deus, meu querido. Não vai faltar azeite sobre a sua vida. O salmista Davi, no Salmo 23, ele vai dizer, certamente que não vai faltar óleo sobre a cabeça. Por quê? Porque ali interpreta o Salmo muito errado. Fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Simbolizando assim que eu não vou passar por dificuldade, que eu não vou passar por aflição, que eu não vou ter falta de dinheiro, falta de alimento. Não, o salmista Davi não está dizendo isso. O salmista Davi está dizendo, eu sei que pode faltar tudo, mas não vai faltar azeite. Glória a Deus. Não vai faltar a presença, não vai faltar a graça, não vai faltar o óleo sobre a minha cabeça. Eu quero profetizar sobre a sua vida o óleo da presença de Deus. Eita, glória a Deus, homem prega demais. Vai falando aí, pastor Vanderlei, só eu estou falando. Eita, glória a Deus, deixa Deus te usar, varão. Oh, glória. Família, a gente já está chegando na reta final aqui da mensagem.
Aqui no versículo 11 diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Olha a promessa de vitória para a igreja. Jesus, ele tem prazer em fazer essa promessa a todos nós. Correto, pastor Wesley? Né? Guarda o que tens, porque, como se diz, daqui a pouquinho eu estou encostando aí, estou buzinando aí na porta da tua casa. Quem tem ouvidos para ouvir o soar da última trombeta, quem tiver preparado vai ouvir, vai entrar na nave e vai subir. Agora tem um detalhe: por que ele deixa essa mensagem para nós, para a igreja? Porque a igreja até então, a igreja de Filadélfia até então, estava ok. Mas quem me diria que com o passar do tempo ela não poderia cair como as outras, certo? Esse foi o momento delas, certo? Ela foi a bola da vez, correto? Já teve dias bons para mim, teve dias bons para você, mas também teve dias maus, teve dias ruins, que nós estávamos só pó, só bagaço, certo? E alguém chega e diz assim: varão, vigia. O irmão está passando luta, dificuldade, o irmão tem que fechar a brecha, o irmão tem que vigiar, o irmão tem que orar, né? Aquela mensagem santa, aquela correção de Cristo, de Deus para a nossa vida, e nós como crente, nós recebemos, certo? Então a igreja de Filadélfia, entenda, ela estava vivendo a sua glória, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de dificuldade, ela estava vivendo a sua glória. Só que Jesus não deixou de deixar um recado: eis que venho sem demora. Guarda, Filadélfia, o que tens, certo? Guarda o que você tem aí, viu? Segura, não abre mão, porque cedo eu venho. E o que ela estava guardando? O que diz a palavra? O que ela estava guardando? A fé. A palavra, a fé, a paciência. Guarda o que tens. Aí você pega aqui no final, no livro do Apocalipse mesmo, aqui no capítulo de número 21, você pega aqui Jesus dizendo o quê? Aqui no versículo 5, né? Cadê? Aqui no... cadê? Aqui no versículo... Vamos começar aqui no versículo 5, aqui, Jesus ele fazendo uma promessa, só que porém também Jesus está deixando uma palavra de, como que eu posso dizer, porque isso aqui é o verdadeiro avivamento, é quando você é confrontado, é quando você ouve a verdade, porque a verdade ela limpa os teus olhos, certo? Ou você vai se encher mais de ódio, ou você vai se limpar, ou você vai colocar para fora, certo? É por isso que ele fala: quem está sujo, né? Quem está sujo, suje-se mais ainda. Então foi uma palavra direta. Olha só, versículo 4 aqui, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Olha, verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, olha só, quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idolatras, e a todos os mentirosos, e a sua parte será
será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Olha só para você ver. Primeiro, ele faz uma promessa. Depois, ele fala a verdade. Quem está falando, João, é fiel e verdadeiro, certo? Porque com Deus, irmãos, não tem meio termo, certo? Os irmãos lembram de Elias? Elias, ele precisou tomar uma atitude. Em meio àquela guerra sangrenta, profeta morrendo, ele teve que se colocar de pé, usar a autoridade de Deus, o conhecimento de Deus, e falar para Acabe e Jezabel: ei, vem aqui, chega aqui, vamos ver então, vamos parar de cochear em dois pensamentos. Então com Deus não tem dois pensamentos, com Deus não tem duas palavras. Ele é fiel, ele é verdadeiro. Ele olha para a igreja de Filadélfia, elogia a igreja, abre porta para a igreja, a porta que estava fechada, ele abre, ele fortalece, ele derrama graça, ele exalta a igreja. E não tem nada melhor no mundo do que o elogio, não é verdade? Quando o Senhor me elogia, o meu ego vai lá em cima. Quando o Senhor me elogia, isso me fortalece, me faz bem, eu fico feliz por isso, e eu vou tentar dar o meu melhor depois, um pouco mais, né? Eu vou me esforçar mais. Por quê? Quem está acima de mim me elogiou. Quem está acima de mim está tendo uma visão sobre mim, certo? Uma visão que, poxa, não, eu tô legal, velho, eu estou fazendo tudo certo. Quem está acima de mim, quem pode me punir, quem pode me salvar, quem pode me tirar, quem pode me libertar, é Ele. E Ele está olhando para mim e está dizendo: poxa, Deus está me dando um ok, eu estou no caminho certo. Só que Deus chega e fala assim: poxa, guarda o que tem, viu? Guarda o que tem, certo? Porque bem cedo, sem demora, eu estou voltando. Glória a Jesus. Vigia para ninguém roubar a sua coroa. Então Cristo deixou uma mensagem direta para a igreja de Filadélfia, mesmo ela vivendo ali, momentos de glória com Deus, certo? Você pode estar vivendo momentos de glória, o céu pode estar olhando para você e dizendo assim: poxa, você está legal, continua assim. Só que Ele é fiel e verdadeiro, Ele conhece o homem, Ele sabe que no mesmo momento, em fração de segundo, o homem pode cair, o homem pode errar, o homem pode retroceder. Aí Ele olha e diz: ei, guarda o que tem, para ninguém roubar a sua coroa, porque cedo eu venho e não demoro, certo? Aí Ele olha e diz assim: ei, se não guardar o que tem, vai ficar de fora, covarde, vai ficar de fora, incrédulos. É o que está escrito aqui, Apocalipse 21, versículo 8. Se você não guardar o que tem, a sua coroa, se você não permanecer, vai ficar de fora. Você que é covarde, você que é incrédulo, você que é abominável, você que é homicida, você que é um fornicador, você que é um feiticeiro, você que é um idólatra, é isso mesmo, vai ficar de fora. Você que é mentiroso, linguarudo, fofoqueiro, vai ficar de fora, vai! Jesus está dizendo. Aí você pode olhar para mim, para o pastor Wesley, e dizer assim: poxa, está aí o santão. Não, ei, temos falha, e se eu não guardar a minha coroa, eu vou ficar de fora, se eu não vigiar e matar esse homem que existe dentro de mim, certo? Aquele velho homem que se pular para fora, irmão, que se eu deixar reagir dentro de mim, os irmãos não vão conhecer. E sabe o que Deus estava dizendo para a igreja de Filadélfia aqui, quando você leu? Eis que vem sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa.
Era Jesus dizendo: olha, vocês já têm a sua recompensa. Vocês têm a recompensa, a coroa. Vocês já têm a recompensa. Então guarda que tens o quê? A palavra que vocês têm. Por quê? Para que ninguém tome a sua coroa, a sua recompensa. Ou seja, Jesus está reconhecendo o trabalho da igreja, mas está dizendo: guarda o que tens, para que ninguém tome essa coroa. Já está reservada a você. Então tome cuidado, para que ninguém tome a sua coroa. Ninguém chega na frente de vocês e tome essa coroa. Vigia, guardar o que é mais difícil, pastor Wesley. Guardar. Você está entendendo? É por isso que muitas pessoas, como essas aqui a qual nós lemos, mentirosos, fornicadores, adúlteros, né? Pessoas abomináveis, pessoas que perderam a sua feição natural, essas pessoas vão ficar de fora porque Deus não vai aceitar, certo? Porque elas não guardaram, certo? Você está na igreja, você está no meio do grupo, no meio da reunião, você faz campanha, você não perde culto, você entra ano, sai ano, você está ali, você já é velho na igreja, certo? Mas se não guardar, tem gente que não guarda, pastor. Meu Deus. Tem gente que não guarda. Não está vigiando, né? Não vigia. A Jesus fala, né? Vigiai e orai, porque eles não sabem o dia nem a hora. Por que a igreja de Filadélfia chegou no ponto que chegou? Porque guardou a fé. Ela guardou a fé. Agora Jesus olha para ela e fala assim: agora vocês têm que continuar lutando. Para que, Jesus? Para guardar a sua coroa, certo? Aqui vocês, presta bem atenção, a igreja de Filadélfia aqui, elas estavam lutando para permanecer no meio de um povo incrédulo, certo? Elas estavam guardando a fé, exercendo a fé, para ficar firme com Cristo, certo? Batendo de frente com o sistema, para não se corromper. Agora, Jesus deixa claro para elas: agora a sua luta não é só contra o sistema, a sua luta é contra o diabo. Meu Deus! Porque é o único que pode roubar a sua coroa, é o único que pode tirar o seu direito de salvação. Se você não vigiar, ele rouba o que você tem. Meu Deus! Ele rouba, ele te passa a perna. Você está entendendo? A Bíblia nos diz: vigiai e orai, por quê? Porque o vosso corpo, o espírito está pronto, mas a vossa carne é fraca. É fraca. Você está entendendo? Então, se a gente deixar levar para a nossa natureza, a gente cai, a gente falha, a gente volta para trás. Se não fosse, então por isso que aí está reconhecer o fortalecimento que vem de Deus, porque somos falhos, somos errantes, mas através da graça de Jesus, mediante o sacrifício da cruz, trouxe salvação a todo aquele que nele crê. Pastor Wesley, o irmão, quando nasceu, né, quantos anos o irmão tem? 18 anos. O irmão praticamente nasceu no berço evangélico, né? Mas um grande percentual, vamos dizer, a maioria das pessoas que hoje servem a Deus, Deus tirou do mundo, certo? Deus tirou do mundo. E talvez você que está assistindo a gente aqui, você foi uma delas que Jesus resgatou das drogas, né, do álcool, né, dos vícios, da prostituição, das ruas. Você está entendendo? Jesus te resgatou, Jesus limpou você, certo? Jesus, ele caprichou, e hoje você é um servo de Deus, é uma casa morada do Espírito Santo. Só que dentro de você existe, você é um homem, existe um homem velho, aquele homem velho lá atrás. Eita, né? Deus. Se você não guardar a sua coroa, você não guardar a sua fé, certo? Esse velho homem, ele pode voltar de novo. Meu Deus. E você viver aquela mesma vida velha, você perder a sua salvação. Coroa aqui significa salvação, certo? Então não perde a tua salvação, não deixa ninguém confundir a sua mente, o seu coração. Você precisa permanecer, certo? Não liga para elogios, correto? Não liga para elogios, sirva a Deus de coração, sem esperar nada de ninguém, nada em troca. Faz com amor, faz de coração, permanece, mais hora e menos horas. Deus vai te honrar, Deus vai levantar a sua cabeça como um troféu,
Deus vai ter o prazer de narrar a tua história, assim como Ele narrou a história da igreja de Filadélfia, uma igreja que guardou a fé, vivendo momentos de crise. Você está passando por momentos de crise, você está passando por momentos de luta, mas permanece, fica firme. Deus está chegando com a tua vitória, Deus está chegando com novidade de vida para você, mas você precisa guardar, você precisa permanecer, você precisa mortificar a sua carne, para que o Espírito Santo de Deus viva dentro de você, e você venha a ser uma pessoa bem-aventurada. Irmão, não sou a igreja de Filadélfia, mas eu sou um servo do Senhor. Igreja de Filadélfia é um espelho para a minha fé. Então permanece, fica firme no Senhor Jesus Cristo. Você pode, você é capaz de alcançar as mesmas dádivas que a igreja de Filadélfia um dia alcançou. Para encerrar, olha o que diz em Romanos capítulo 7, Sim. versículo 14. O apóstolo Paulo fala, a gente está falando sobre esse assunto, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso faço. E se faço o que eu não quero, concito com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outras leis, que batalham contra a lei do meu entendimento e prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Por quê? Porque é a natureza do pecado que está dentro de nós, a natureza humana. Mas o apóstolo Paulo deixa claro, eu sou miserável, eu sou um pecador, eu não sou merecedor da graça de Jesus, porque eu sou indigno, mas tem um porém, lá no meu interior, eu tenho certeza, lá no meu interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Glória a Deus. É o apóstolo Paulo dizendo, por fora, carnal, falando, eu sou fraco, sou miserável, eu não posso, eu não consigo. Mas lá no meu interior, que habita o Espírito Santo, a glória, é o que me ajuda a vencer a carne, a glória. É o Espírito Santo, Ele é o teu ajudador. Jesus falou, se eu não subir ao Pai, eu não posso enviar o Consolador, mas o Consolador virá e Ele te convencerá do pecado. O Consolador foi o que te confortou, o Consolador foi o que te buscou, o Consolador foi o que te convenceu do teu pecado, e você hoje serve a Deus. E Deus está dizendo, você é fraco, você é miserável, não somos capazes, mas lá no interior, que habita o Espírito Santo de Deus, conseguimos. Tem ouvido. Aleluia. O Espírito diz às igrejas. Deus é fiel. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Pega a palavra do Senhor Deus Jesus Deus. Cristo. Guarda no seu coração. Oh, glória. Tá bom? É feita com muito amor, com muito carinho. É verdade. O Espírito Santo de Deus tem prazer na tua vida, na tua alma. Tá bom? Nós encerramos aqui, né, pastor Wesley? Mais um. Né? Eu quero encerrar aqui no versículo 11, porque, tipo assim, irmãos, a gente pode ter o que quiser, mas se nós não guardar a nossa coroa, faça o que quiser, irmão, mas se você não guardar a sua coroa, Adão não guardou,
Perdeu o paraíso. Perdeu o paraíso. Quem Satanás mais? também, com o seu orgulho, caiu dos céus como feito um raio. Era para estar hoje ao lado de Deus, até hoje. Ezequiel fala que ele era um querubim ungido por Deus. Ungido. Ezequiel fala isso. Depois você dá uma olhada aí. Ezequiel vai nos dizer que ele era um querubim ungido por Deus. Ou seja, ele resplandecia luz. A Bíblia diz que nele estava a obra do tambor e do pífaro. Ele era maestro no céu. Maestro. Qual que era o papel ali de Satanás? Adoração. Quando ele era o maestro do céu. Ele recebia o louvor, mas o louvor não era para ele. Quando ele recebia o louvor, ele entregava a Deus. Mas o que aconteceu? Ele começou a pegar o louvor para ele, e foi aí que ele caiu do céu. E o que a Bíblia fala em Romanos? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele é fonte, por ele é intermédio dele, e para ele o destino. Seja dada a honra e a glória para todos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, por não guardar a palavra de Deus, muitas pessoas perdem, a sua coroa, a sua salvação, com certeza, a sua vida com Deus. Quantas pessoas, por não guardar a palavra de Deus, perderam a sua vida com o Senhor Jesus e hoje estão vivendo uma vida miserável, uma vida desgraçada, porque não guardaram a palavra de Deus. A palavra está posta, a oportunidade é agora. Aleluia. Cabe a nós obedecer a Deus, guardar a sua palavra e ouvir a voz do Espírito Santo. Jesus olha para os 70 discípulos e diz assim: ei, estou vendo vocês felizes, contentes, salteando, regozijando por expulsarem demônios, curarem enfermos. Mas olha, se vocês tiverem que se alegrar de verdade, se vocês tiverem que ficar felizes de verdade, se alegrem por terem o vosso nome escrito no livro da vida. Então não há alegria maior do que saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. No livro de Tiago, a Bíblia diz que há um tipo só de festa no céu: quando um pecador se arrepende do seu pecado e entrega a sua vida a Deus. Então o céu faz festa quando o nome de uma pessoa é escrito no livro da vida. Então o céu está fazendo festa pela minha vida, o céu está fazendo festa pela vida do Senhor, o céu está fazendo festa pela tua vida, certo? Glória a Jesus. Então permanece, porque você é importante para Deus. Vai ter luta, vai ter dificuldade, mas lembra dessa palavra aqui, lembra, porque mesmo a igreja de Filadélfia vivendo em toda a sua glória ali com Deus, ter recebido aquela carta ali pelo apóstolo João, pelas letras do apóstolo João, a igreja, poxa vida, imagina só, de repente uma carta chegar, quem escreveu? O apóstolo João. Meu Deus, homem de Deus. Hoje na nossa época vamos dizer assim, Marco Feliciano, o saudoso pastor Cisino, o pai das missões, dos Gideões missionários. Se hoje ele estivesse aqui, imagina, eu e o senhor aqui no estúdio receber uma carta de um homem desse: olha, Deus está dizendo assim, vocês estão de parabéns, Deus abre uma porta para vocês que ninguém fecha. Imagina eu e você receber essa carta, mas de repente no final está escrito assim, eis que venho cedo, sem demora, eis que venho sem demora, guarda o que tenho para que ninguém tome a sua coroa. Imagina no final está escrito isso. Meu Deus, espera aí, quer dizer que a gente está bem, mas se nós não vigiar, pode perder tudo. Então quer dizer que nós não está selado, quer dizer que nós não foi selado ainda com o Espírito Santo. É verdade, a ficha caiu, vamos acordar para a vida. Você está entendendo? Porque tem gente que acha que está salvo, tem gente que acha que já é super-homem. Não é, certo? Você pode estar vivendo os seus momentos de glória, mas amanhã não pertence a você, pertence a Deus. Amém? E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí fica uma dica que nós encerra: em vez de você cuidar da minha vida, cuida da sua. Aleluia. Em vez de você querer cuidar da vida da irmã da direita, cuida da sua. Ao invés de você querer cuidar da vida do seu vizinho da esquerda,
da direita, da frente, o que está na retaguarda, quem está na porta, quem está sentado no altar, cuida da sua. Glória a Deus. É verdade, irmão. Aleluia. Cuida da sua, que do resto Deus cuida. Glória Tá a bom? Deus. Porque você já tem problema demais, e se você não vigiar, você vai perder a sua coroa, e o derradeiro vai ser o primeiro, e você que estava lá no primeiro, lá na frente, Jesus vai te colocar lá atrás. Então fica firme, guarda essa palavra. Pastor Wesley, vamos encerrar, senão não vai fazer. Amém? Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Foi só palavra. Só palavra, irmão. Verdade, irmão. É verdade. Isso que eu preciso ouvir, o senhor precisa ouvir, você precisa ouvir, certo? Porque nós não é super-homem. Deus elogia, Deus dá graça, Deus dá vitória, Deus cura, Deus liberta. Só que tem um negócio. A obrigação de guardar é nossa. A obrigação de guardar é nossa. Não quer guardar? Beleza, a porta está aberta. Mas se você quer guardar, você pode ter certeza. O céu tá te esperando. Aleluia. Tá bom? O céu está te esperando. Então fica nessa palavra, que Deus te abençoe. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Pastor Wesley, obrigado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, né? Glória a Deus. Próximo vídeo, Deus vai... a gente está preparando algo tremendo aí pra gente aqui. Uma surpresa aí, né? Uma surpresa, e a gente vai se preparar muito para esse dia. Eu tenho certeza que Jesus vai falar tremendamente. Amém? Vai orando a nosso favor. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, beleza? Divulgue esse trabalho, você é um missionário desse trabalho. Deus conta com você, tá bom? Obrigado por estar aqui conosco, você é bem-vindo. As portas do canal estão abertas para você, para o seu comentário, para a sua opinião, tá bom? Estamos aqui para te atender. Que Deus te abençoe. Deixa o like, Jesus. E até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus. Valeu e fui!